E hoje, gurizada, nosso bate-papo é Tokusatsu exibidos na Rede Globo. Sim, a gente fez um banner ali que tinha National Kid e a maioria da galera não sabia, né? Eu modéstia abaixo, também não sabia. Foi o grande Matheus Mosman que está com nós aqui na live que passou essas informações para nós. Fala, Matheus! E aí, gente, tudo bem? Só alegria. A animação dele é fantástica. Sério, né? Matheus é um cara gente, muito sério. Cara, tô trabalhando. Trabalhei desde as 7 da manhã hoje, bicho. Dá um desconto, por favor. Grande Ricardo Cruz, nosso paizão da Resistência do Tokusatsu aqui, uma das nossas inspirações para criar resistência. Bom, muito obrigado sempre, obrigado pelo convite de novo. Hoje eu tô aqui como, assim, querendo ouvir as histórias que o Matheus tem. O Matheus é um grande pesquisador dessa parte histórica de Tokusatsu no Brasil, que é uma parte super importante, e o Matheus já conseguiu trazer informações que ninguém sabia, né, de exibições que ocorreram em cinemas, de produções que a gente nunca desconfiou que tivesse passado aqui. Então, do caramba esse assunto aí dos Tokusatsu na Globo. Em 1968 estreava, em 64, Matheus, na Record, né? 68 na Globo, National Kid. O Kid, ele começa a se tornar nacionalmente famoso na Globo, né? Porque é bom a gente lembrar que nos anos 60 não tinha esse conceito de rede interligada, né? Cada estado tinha sua programação local e tudo mais, e as cabeças de rede, que hoje são Rio e São Paulo, eram totalmente independentes dos outros estados, né? A gente, coisas que aconteciam, tipo Ultraman estrear no Recife e depois aparecer na Bandeirantes, né? E o Kid é a mesma coisa, estreou na Record de São Paulo em março de 64, depois ele foi para a TV Rio, que é a versão carioca da TV Record, e 4 anos depois ele chega na Rede Globo, que é onde é o boom, né, do seu sucesso. E eu achei importante, né, Matheus? Eu achei importante já dizer que ele passou primeiro na Record, né? Porque a gente fez a publicação, muita gente tá errado, ele começou ele é da Record, não passou na Globo. Então teve isso, né? Ele começou na Record, mas ficou nacionalmente conhecido na Globo, né? Sim, tem mais, porque ficou mais tempo na Globo, né, do que na Record. Embora não seja muito tempo, pouco mais de 3 anos, mas é ali que pegou muita gente. Ele estreou em 64 na Record e ele ficou ininterrupto até ir para a Globo? Não, porque, tipo assim, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a afiliada da Tupi passava o National Kid, que é a TV Piratini, que hoje é o SBT. Então, tipo, era uma coisa meio que não tinha muita lógica. A emissora ia lá na distribuidora e buscava, sabe? Sim. Então, eu acho que, assim, que ficou muito famoso na Globo foi, como é que eu vou dizer? Porque ele fazia parceria com o Vigilante Rodoviário nas manhãs, né? Então era uma duplinha muito legal. E faziam essa parceria, assim, no final da manhã, meio-dia, sabe? 11h30, meio-dia. Até que começaram a chegar depois os novos, né? O National Kid influenciou uma pá de gente, assim, da cultura pop, né? Tipo, tem... Na época do Revival dos anos 90, o que tinha de gente que dava entrevista dizendo, nossa, o National Kid é o herói da minha infância, sei lá, André Beltrão, o pessoal do Vila Lobos, da Legião Urbana, o pessoal do, sei lá, Capital Inicial, enfim, sabe? E ele chegou a ser o herói favorito do Ayrton Senna, né, na época. E aí, como o Ayrton Senna era patrocinado pelo Banco Nacional, em 87 eles fizeram uma ação chamando o Senna de o nosso National Kid, né? Então tem mais essa ainda. Não, e é interessante porque o National Kid, ele foi uma super febre, né? Com todo mundo que você conversa. Lá pro meu canal eu fiz uma entrevista no começo desse ano com o Nelson Machado, falando, né, quais eram os heróis favoritos dele e tal, ao longo do tempo. Ele citou o National Kid, ele mais um que descreveu como aquilo foi uma febre, como foi um marco, assim, só que é uma época que a gente carece de documentação das coisas, as coisas meio que não... É difícil deixar vestígio, porque é muito antigo. O Matheus é um dos guerreiros aí, fica cavucando aí os arquivos que existem. Biblioteca Nacional. Reunir as coisas.
Porque não tem muito registro, né? Diferente já da época do Jaspion, do próprio Ultraman, mas mais Jaspion, e daí pra frente, pra caramba. National Kid foi uma super febre de... Meu pai fala que você não via criança na rua quando passavam os episódios na Globo, né? As crianças sumiam. E é muito interessante. Esses dias o Matheus, ele me mandou um recorte, tipo uma propaganda de jornal, falando, né, da exibição do National Kid, e tinha inclusive patrocínio dos brinquedos Estrela do National Kid. Isso era o anúncio de estreia na TV Rio, dizendo o nome do primeiro episódio, Os Discos Voadores Atacam, que é o primeiro, né, primeiro episódio da saga dos Incas Venusianos, e patrocínio dos brinquedos Estrela, né? Tipo assim, ok. Não sabemos... Será que eles lançaram, né? Pois é, não sabemos oficialmente o que saiu de brinquedo National Kid, né? Falou que, acho que era no Rio de Janeiro, que tinham brinquedos esculpidos em madeira do Kid, né? Que vendiam em feiras, isso, tipo uma roldaninha para ele parecer que estava voando. Ele voar, mas, assim, isso. Ele voa com o braço pro lado, né? Coisas oficiais do Japão não chegou a vir nada, né? Ele é literalmente o avião lá. É um pássaro, é um avião. Sim. E tem registro de gente que teve esses brinquedinhos que parece que vendia em mercadinhos, em feira. Aí a gente não sabe, né? Porque naquela época era tão várzea, direito autoral, né? O que é isso, né? Não tinha nada. Então, se de repente o sucesso do tamanho que dizem que foi, inspirou algumas pessoas ali em alguns setores de alguns bairros, em alguns lugares, a criar, esculpir algo artesanal para ganhar um dinheiro às custas da febre que estava rolando, ou não. Ou de repente foi um brinquedo Estrela, né? Não tem muita cara, mas pode ser. E o legal, né, do National Kid é, como o Matheus já falou, ele é o herói, ele é o Jaspion, né? Ele é o Jaspion de muita gente aí, que hoje tem 50, 60 anos, né? Fez um grande sucesso, embora a gente tenha só o relato de quem viveu mesmo, né? A gente não tem muito documentado isso aí, né? E era uma época de poucas televisões, né, galera? Era uma família que tinha uma televisão e olha lá, tá ligado? Era muita gente se reunia nas casas do National Kid. Sim. Né? E tem o impacto também de ser um herói que voava, né, cara? Eu acho que só tinha o Superman do George Reeves, eu acho que nem sei se passava na TV, é uma coisa mais de cinema da época, sabe? E o Kid se torna um pioneiro também, além de ser o primeiro produto japonês na TV brasileira, antes de qualquer anime e tudo mais, ele se torna também um dos pioneiros do herói que voa, com capa e tudo mais, sabe? Então e eu acho que feio, né? mas eu acho, cara, a gente não tem como captar o espírito do tempo, porque a gente não viveu em loco o negócio, mas eu acho que a experiência desses caras terem visto o National Kid é muito mais impactante do que a gente ter visto o Jaspion, por exemplo, porque a TV estava começando no Brasil, era um herói completamente fora do normal, uns incas lá, venusianos, os japoneses na TV, sabe? É uma coisa muito fora do normal. Esse nome é maravilhoso, né? Os incas venusianos. Mas realmente, cara, porque até o Nelson Machado comenta lá na entrevista, falando que, cara, até então eram cowboys que a gente via lutando, né? Então eram os cowboys lutando assim. A gente via até em curtas para o cinema, né? Que tinha aquelas coisas de miniférios. Detetive também. Detetive, cowboys e alguns super-heróis mais embrionários, mais antigos. O National Kid chega. O National Kid ele chega com toda aquela bizarrice deliciosa que o Japão sabe fazer. Que é a mesma coisa que impactou a gente na nossa época lá de Changeman, e alguns um pouco mais, né, antes, Ultraman e tudo mais. É bizarro, né? Tipo, Super Giluk, o Giluk Fantasma, aquela coisa meio doida. Isso já existia desde a época do National Kid, né? Os Incas venusianos, cara, olha essa ideia, né? Com aquele design e tal. Então, isso realmente é muito... Você para olhar, né? É muito diferente. É muito diferente, E como batiam no National Kid nos jornais, né, gente? A gente vê eu vou dar uma dica, assim, quem gosta de pesquisa e tudo mais, vai na Biblioteca Nacional, tem o acervo online, procura lá por palavra-chave, dá para fazer por ano, por jornal mesmo. O que tem de psicóloga, dona de casa reclamando, sabe? Tipo, o que vai ser da nossa juventude, da petizada, eles falavam assim... chamava a gurizada de a petizada, merece cultura, não merece esses
pessoal voando aí, e violência, sabe? Esse discurso se retroalimenta, né? Mas desde sempre. Desde aquela época, né, cara? Desde aquela época. Um parênteses aqui, falando rapidinho do National Kid também no Japão, porque o National Kid no Japão também foi revolucionário, né? Tipo, o National Kid até então... e os heróis também não eram... eles não voavam, né? Não eram heróis com superpoderes, eram heróis mais detetivescos, ou heróis mais baseado em folclore japonês, assim, que eles aparecem e somem, justiceiros mascarados, é uma coisa mais até inspirada, assim, metade no folclore japonês, metade nas histórias que eles viam no Ocidente também, né, coisa de exploração e tal, mas era mais mundano. E o National Kid de 1960, né, no Japão, ele tem esse papel duplo de importância, né, um deles é o super-herói, o herói que voa, o herói com poderes intergalácticos para a TV, para o cinema já tinha, e o merchandising, que o Matheus falou, né? A Matsushita Denki, né, que hoje é a Panasonic, foi a patrocinadora do programa. Ele voava, ele passava em frente a uma loja, a fábrica da Matsushita Denki, e eles empreenderam aquelas armas do Eroruya Kosen, né, dos raios do National Kid, eles empreenderam um brinquedinho na época, que, pô, é o marco zero dessa indústria que hoje dita, né? Hoje dita tudo que é produzido, né? O merchandising. Então, no Japão também é uma série bastante revolucionária né? Tem uma importância grande também. O Kid, quando chega na Globo, ele recebe a concorrência do Ultraman na Bandeirantes. Então, aí começa a primeira batalha de fã-clubes, né? Que nem o Nelson falou, o Nelson Machado, que, tipo assim, tu não assistia National Kid e Ultraman, tu era fã de um ou de outro. Facções, né? Facções. Sim. Mas teve nos anos 90 também, né? A gente escanteando os status da Globo e só querendo a manchete. Só uma curiosidade ali, o Ultraman ele estreia na TV Bandeirantes no programa Tic Tac, que era um programa infantil apresentado pela Claudete Troiano. Então a Claudete Troiano foi a Angélica de muita gente. Aí, caralho, cara, que da hora, que legal. Muito bom isso. Em 68, né, cara, tipo 2 anos depois da estreia no Japão, é muito doido pensar nisso, né? Veio via Ocidente, né? O Kid acho que acaba sendo um dos primeiros e únicos produtos made in Japan vindo diretamente do Japão, né? Porque geralmente as outras séries eram atravessadas via Ocidente, né? Isso é interessante também, né? Porque aqui em São Paulo, nos anos 50 e tal, se estendeu bastante, isso até os anos 70, até começo dos anos 80, se não me engano, haviam cinemas japoneses na Liberdade que eram representações oficiais dos estúdios do Japão. E isso é muito incrível, essa época. Essa época merece, assim, sei lá, um livro, uma live, um assunto todo dedicado a ela, porque é um período muito importante para intercâmbio de culturas, assim, do Japão com o Brasil, e pouca gente sabe que isso existiu de fato, sabe? O mais falado deles é o Cine Niterói, que é o cinema que representava a Toei Company, mas tiveram vários outros, todos concentrados num único bairro. Tinha o cinema oficial da Toho, o cinema oficial da Daiei, o cinema oficial da Toei, que ficavam trazendo material diretamente do Japão e exibindo para a colônia e para cinéfilos. A colônia japonesa era o foco, mas a galera de cinema, diretores, gente do alternativo, do pessoal mais cult da época, frequentava muito. Sim. E nessas exibições, cara, o Matheus fica muito procurando isso, mas eu me meti com ele a procurar, tem muita estreia de muita coisa que foi exibida oficialmente no Brasil, e que muita coisa não tem registro, a gente não sabe, a gente desconfia, mas muito Kaiju Eiga, muito filme de herói e tal, foi nessa época de cinemas japoneses na Liberdade, assim, isso juntou a colônia, fez a colônia se estabelecer lá, é muito interessante. Os produtores da Toho vinham para o Brasil para tentar fazer filme do Japão, Brasil também, essa integração tem, acho que umas 2 ou 3 visitas antes, quando eles estão instalando o cinema, que é o oficial da Toho, Toho Filmes do Brasil, né, cara? Acaba sendo, né? Incrível, né? Incrível. E esse cinema, ele era onde hoje é o Cine Niterói.
Eu queria falar um pouco ali sobre as tomadas aéreas né, do National Kid, né? A dinâmica dela, da filmagem dela, né, que parecia que ele voava de verdade e tal. E o cara voltando para a época, dá para imaginar o impacto mesmo que esse pessoal teve, né? Ao ver aquilo ali, que ele estava no chão, ele pulava e saía voando, né? Aí quando vê ele caía de pé no chão ali. O jeito que eles fazem isso aí, já daquele tempo, né? Transição, né? E aí o cara vê esse impacto, né? Quando saiu o Superman em 78 lá, os americanos fizeram muito esse negócio, né? Você vai acreditar que o homem pode voar, né? Que eles estavam desenvolvendo aqueles efeitos novos de voar, de voo e tal, com o cara, né? E tu vê que os japoneses já tinham feito isso há quase 20 anos atrás, né? Já voavam bem antes. Tu imagina o impacto atual da época do National Kid, né, cara? 78 já foi quando saiu o Superman. Imagina quase 20 anos antes, então, né, cara? O japonês, ele foi muito impactado pelaquela série dos anos 50 do Super-Homem com o George Reeves. Isso saltava, né? Ele não voava, ele saltava. Né? Mas saltava, ele não voava. Muito, inclusive, o Super Giants, né? Que é o primeiro herói japonês, que é meio que uma cópia do Super-Homem à japonesa, né? Que passou no Brasil, não? Foi em fotonovela, uma parada assim. Chegou no Brasil em fotonovela. 58. Acho que é uma revista que se chama Cine Repórter. Isso é uma descoberta maluca. Maluca mesmo. Assim, se eu não me engano, foi o Nagado que descobriu, não me lembro. Acho que foi o Nagado ou o Cezinha, um dos dois. O trabalho de pesquisa deles é muito bom. Que achou a revista, né? E em fotonovela saiu o Super Giants, né, que no Japão é uma série cinematográfica, chama Koutetsu no Kyojin, né, virou Super Giants porque foi para os Estados Unidos, lá foi lançado tudo, fez sucesso, parece que lá, e aqui saiu em fotonovela numa revista, é meio maluco. Então, de repente, pode-se oficializar que é o primeiro herói japonês a sair em vias oficiais no Brasil, foi o próprio Super Giants em 58? Pode ser, né? Tem filmes também, né, que saíram no cinema antes de National Kid e tudo mais, né? Assim como nós, né, fizemos esse resgate dos nossos heróis de infância lá e tal, do Jaspion, né, e companhia, durante, né, os anos 90, que nem o Matheus falou ali, né, muitos artistas, né, davam depoimentos de ser o herói de infância e tal, né? Inclusive, né, o próprio Nelson Sato, né, nos anos 90, trouxe a série de volta, né, porque era o herói dele de infância e tal, com uma redublagem, né? Trouxe com aquela imagem melhorada, uma redublagem, e lançou de novo no mercado, né? Em VHS, né? Em VHS, e depois saiu até... lançou aquela versão compilada, que são 4 vídeos da Toei Video, são editados em 3 horas, né? São 4 VHS selados. A Toei perdeu muita coisa na National Kid, né? Não, pior que não, perdeu um trecho do episódio 7, eu acho, que só tem 9 minutos, o resto tem íntegro, saiu em DVD depois. Mas nos anos 80, acho que eles... nos anos 80 eles não estavam nem aí, né? Lembra que a gente pesquisou que era caro pra cacete as fitas ainda, tipo, era só pra alugar mesmo, pra ninguém comprar o negócio, era 19 mil ienes, uma coisa assim, né? Uma fita VHS, absurdo, cara, uma fita VHS nos anos 80 de National Kid, com um pouquinho da compilação, ela custava tipo $190, assim, um VHS oficial, sabe? No Japão sempre foi muito caro material da Toei, especificamente da Toei. A Toei é cara. Né? Os DVDs são caros, aqueles DVD completos de Sentai e tal, mas os VHS, eles eram uma outra percepção, assim, era uma coisa meio que para você alugar, né? Eles não incentivavam você a comprar. E aqui no Brasil ficou faltando, na época dos lançamentos em VHS, da Sato Company, o último arco, né, que os Arucos do Espaço não lançaram. E aí, tipo assim, eles pegaram essas 4 fitas, pegaram as 3 primeiras e quebraram elas em 6, no caso. Porque a fita original no Japão, ela é T160, aquela fita pesadona, assim, porque da época lembra, né, como era caro uma T160 para tu comprar e ficar... E você nem achava direito. Tinha umas da BASF, JVC e olha lá. Foi meados de 90, né, Matheus? As VHS, né? 96. As do National Kid, 93, setembro de 93. Porque ele foi pra TV depois em 96, né? 96 foi pra TV, que sinceramente não tem por que ir pra TV naquela forma. Junto com o Ultraman
e Superhuman Samurai, né? Era Mas japonês. essa versão que foi pra TV era já DVD ou era VHS ainda? Não, era VHS ainda, só que tipo é a compilação, né? Aquilo ali é como se fosse um filme. Tu tá assistindo como se fosse um filme, porque eles emendam os episódios cortando as barrigas, entre aspas, assim, e faz uma compilação de 13 episódios render em 1h30, mais ou menos, né? Ei, Matheus, mas a dublagem dessa época aí, eu acho que não era de 93, não, cara. Eu acho que ela era mais recente. Não, é 93. Não. A fita é lançada em 93. A VHS com o Emerson Camargo lá fazendo de novo na Kid. Isso, Tanto é, cara, que depois, quando o Emerson Camargo dirige o Inspector e Patrini, ele não assina como Emerson Camargo, ele assina como Windstar, sabe? Isso. E no National Kid ele assina versão brasileira Emerson Camargo, e na versão dos anos 60 é a IC. A IC São Paulo. Ele faz a voz do Magox, do Inspector. Isso. E é mais doido ainda tu pensar que... Imagina os dubladores da AIC nos anos 60 recebendo um troço em japonês para eles interpretarem. Tipo assim, pioneirismo total, porque não tinha referência, né, para tu fazer o sincronismo vocal, a própria interpretação é muito diferente, né? O Ultraman e derivados que vieram depois vieram com a dublagem inglesa, é outra pegada para tu interpretar. Né? Então, esse pessoal da IC foi bem mais mastigado, né? Ei, Matheus. Matheus, então essa dublagem aí do National Kid, ela foi feita na época que rolou aqueles documentários, então, na Globo lá, dos artistas falando. Fantástico, né? Não era, na verdade, não era um documentário, aquilo ali era uma promo, né? pro lançamento, Já tinha o lançamento no Museu de Imagem do Som, o programa Vitrine, acho que já tinha ido cobrir, o Top TV da Record e tudo mais, foi uma ação de cultura pop, assim, né? Não era um tokusatsu sendo lançado, era um ícone da cultura pop brasileira que estava esquecido há 20 e poucos anos, há 22 anos sem passar na TV, sabe? Nos anos 80, rolava uma fita original dessas, que a gente estava falando ali, que era caro pra cacete. O pessoal do Orcade lá, o Peixoto, o Zé Roberto, o Doidão lá, eles faziam essas exibições, sabe? Essa fita foi pro Rio também, e dava para ver que os caras estavam com a fita, porque nos anúncios de jornal, a capa da VHS era a imagem que aparecia. Então, esse é mais um forte indício que alguém tinha essa fita e passava por aí. Sim, eu lembro que fizeram o maior barulho com esse lançamento, né, da Sato. Foi. Na época, assim, tinha matéria em qualquer lugar. E teve a matéria no Fantástico. Teve uma exposição, cara, se eu não me engano, que meu pai me levou, assim, que artistas nacionais, desenhistas, eles desenhavam as suas visões do National Kid e tal. Se eu não me engano, foi no Sesc Pompeia, posso estar muito enganado. Acho que é isso mesmo. Mas você lembra de uma outra exposição que teve aqui, que eu lembro que lá, eu acho que é a mesma, mas eu não sei, cara, porque era coisa da Toei, né, não era do Sato, mas era do Toshi. Porque eu lembro que teve uma exposição no Sesc Pompeia que tinha exposta umas fantasias originais do Toshi, da época do Circo Show também. Então eu não sei se o Sesc, porque o Sesc Pompeia é um lugar grande, é um lugar muito grande, então de repente uma exposição de National Kid foi como falo, o gatilho para eles fazerem uma coisa com heróis japoneses. E aí pegaram, porque eu lembro que tinha a fantasia daquele monstro Giras, eu acho que é da cabeça invertida lá, que faz o povo enxergar invertido. Do Flashman. Do Flashman, sabe? Episódio 4, O Giras tinha a fantasia daquele. Qual que era o nome desse monstro? Era uma coisa assim, né? Enfim. Tinha a fantasia desse bicho lá, de borracha exposta. Tinha a fantasia da Uba. Eles tinham a fantasia da Uba, né, cara? Enfim, tinha essa exposição que me marcou muito, cara. Tipo, é uma coisa que impacta qualquer um. Você vê a Uba, né, assim, muito de perto. Vê a Uba. Eu acho que ver a Uba de perto. A Uba? Né, cara? Sei lá, que ela vai querer que você beba o leite dela, vai sair aquele... Beba meu leite. É Girai, cara, o nome do monstro. Girai. Monstro Girai.
E, enfim, a época bate, assim, então eu lembro bem desse barulho de National Kid, de como isso deixou todo mundo saudoso pro Tokusatsu na época. Aí eu indago. Aí o National Kid, ele ficou na Globo, fez o sucesso que fez e tudo mais, mas no mesmo ano veio Agentes Fantasmas, né? Agentes Fantasmas, exatamente. E veio pelo Japão, você sabe? Não, provavelmente ele veio pelos Estados Unidos, porque essa série, ela fez muito sucesso na Austrália. Ela é tipo o primeiro Tokusatsu que passou na Austrália e é considerado como o que o Kid é pra gente, o Phantom Agents é pra eles lá. É tipo objeto de culto, assim. Também é a primeira vez que eles devem ter visto o japonês sendo herói e tudo mais, né? Meu pai falou que ele gostava muito dessa série, assim, era como se fosse os Changeman da época, né? Né? Que era o primeiro grupo, primeiro equipe japonesa, né, na TV. E sim. foi isso. Fez uma bela parceria. Né? O Agente Fantasma, não nos anos 60 e 70, nenhuma veio por causa do sucesso do National Kid, né? Não foi um abre-portas, né? Acho que não necessariamente pelo sucesso do National Kid, mas tipo, similaridade, né? Devia ser o único produto japonês na TV. Acho que aquela série O Samurai Japão, também. Né, não viu direto do Japão, né? Não, essa não, só o Kid. Acho que o Kid, eu não sei se aquela série O Samurai passou aqui também, mas que é muito famosa, sabe? Essa acho que talvez tenha vindo do Japão. Eu sei que o Oitavo Homem, que é o primeiro anime no Brasil, veio do Japão, o senhor Noriyoshi Yamashita, né? Que provavelmente é o mesmo cara que trouxe o National Kid. Cara, esse cara é um nome-chave, assim. É o primeiro Toshi, cara. Um dia a gente vai juntar força para tentar achar a família desse homem, descobrir, porque, cara, esse cara guarda aí muitas histórias que jamais serão ouvidas, né? Provavelmente ele já morreu há muito tempo, né? Porque diziam que ele era um senhorzinho muito simpático, tipo em 64, então tu imagina como é que ele deve estar hoje. Esse é o mesmo cara. Os filhos, né? Tem que gastar os filhos vivos. Né? Esse é provavelmente o mesmo cara que ia trazer o Nanairo Kamen, né? Para ser dublado. Também foi uma descoberta bizarra que a gente fez na revista Intervalo de Belo Horizonte, em agosto de 64. É anunciado que o Máscara de Sete Cores está sendo dublado para ser exibido na TV, que é o Nanairo Kamen, que é a primeira série que o Sonitiba é o protagonista na fase Shin Nanairo Kamen, né? Eu devo ter sido, sei lá, um dos poucos doentes que assistiu essa série, mas tudo bem. Outra coisa que é uma sacanagem do cacete é o troço chamar a Máscara de Sete Cores e a série ser preto e branco. Né? Maravilhoso. E essa série foi anunciada, tipo assim, o novo herói do sol, da Terra do Sol Nascente, né? E o Máscara de Sete Cores, e nunca apareceu, sabe? Isso é. Cara, será que foi dublado um piloto, uma coisa assim? Outra coisa que vai ficar para a posteridade. Né? Sobre o que o Matheus falou ali, né? Que até que é geracional, né? O problema é geracional. Não vamos muito longe, né? O próprio, né? Reza a lenda que quando o Sato foi licenciar de novo lá o National Kid, né? A Toei mesmo ficou surpresa, né? E foi atrás de material que nem ela sabia que tinha. Que faltava alguma coisa, não estava completo, não sabia onde estava, né? Essa história é meio nebulosa, né? Porque, tipo, as fitas foram lançadas nos anos 80. Reza a lenda, né? Tipo, as fitas saíram pela Toei Video no final dos anos 80. O material que a Toei tinha na época estava ali, sabe? Tipo, claro, não é uma coisa que... produto de exportação, né? Talvez essa tenha sido o que assustou eles, digamos assim. Mas não, o material existia. Diz a lenda que não tinha aquele material, a matriz mesmo, né? Só tinha esse compilado. Isso, isso eu acredito que seja mesmo, porque os DVDs saíram muito depois. Isso. Sabe? Mas eu acho que assim, a Toei é muito confusa. A Toei é muito confusa. Eles são muito... Dependendo da pessoa que está lá responsável, ela não sabe direito das coisas, assim, sabe? O Sato, ele conta que ele teve que redesenhar as capas porque eles não tinham material gráfico do National Kid em boa qualidade. Mas você vê hoje, eu tenho uns livros lançados aí nos anos 2000, coisa de 5, 6 anos para trás, umas puta foto legal do National Kid, umas imagens assim, né?
grandonas, Sim. com resolução e tal. Então, era meio bagunçado. Acho que a Toei foi se organizando também. Até hoje, Ricardo, até hoje. Tem aquela capa psicodélica do volume 4 do National Kid, que é maravilhosa, aquele negócio, parece uma viagem de ácido. É tudo muito bom, é muito bonito. Moçada, muito bom mesmo. Então, pegamos aqui National Kid. Não, peraí. Só para encerrar o National Kid, né? Não podemos deixar de falar, né? Que na época da manchete ali, que quando voltou o Ultraman, voltou também o National Kid, né? Que era exibido nas sextas-feiras. Naquele, acho que era Japan Action, né? Japan Action, vi com meu pai a estreia. Muito momento muito legal da minha vida. Isso, passar mais perto da noite, né? Era o último herói que passava ali, era o National Kid, em preto e branco ainda. Nos anos 90. Eu gravava, National Kid, eu acho que ele era na sexta-feira ele era o primeiro, e depois dava Soul Brain. Era um troço meio enjambrado, assim. Tipo assim, quando Soul estreou, Brain. Quando estreou não tinha Soul Brain na jogada, eu acho. Era Ultraman, Superhuman Samurai e National Kid. Eu lembro que eu gravava os três e depois de um tempo eu apaguei tudo que eu tinha de Superhuman Samurai. Mas na sexta-feira não passava a Superhuman nem Ultraman. Passava o National Kid e o Soul Brain. A ideia do Sato era trabalhar com o Gridman, né? Era trabalhar com o original japonês. Aí empurraram nele o Superhuman Samurai, né? Então, vocês podem... Tem até a abertura do Japan Action. Só voltando ali. Tem a abertura do Japan Action no YouTube. Tem frames do Soul Brain, assim, aparecendo. Vocês podem ver. Tem o Soul Dozer sendo montado e tudo mais. Então, o Soul Brain passava nas sextas, junto com o National Kid. Eu sei porque eu tinha gravado, né? Antes dos ladrões roubarem minha casa. Eu não lembro do Soul Brain, mas agora que você está falando, eu lembro que tinha diferença entre os dias da semana mesmo. Assim. Sim, na sexta-feira. Até que chegou o momento que... até que chegou o momento que estreou... Até que chegou o momento que estreou Shurato. Era Shurato Superhuman, até segunda até quinta. Aí na sexta era Shurato e Ultraman. Aí eu passava Ultraman. Porque só exibiam 12 episódios, né? Então ficou essa lenga-lenga aí. E do Kid acho que passaram 3 ou 4 só. Porque viram que não. Aquilo não é pra TV, gente. Aquele formato não é pra TV. Nossa, no tempo errado. Fora de time. Mas não deixa de ser importante pro National Kid ter esse retorno nos anos 90, né? Acho que foi bacana. Não, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas eu acho que o produto correto são as VHS. Não é a TV. Agora, Matheus, fala uma coisa. Quando eles lançaram em DVD, a dublagem do final que não tinha sido lançada foi? Aí que tá, é um enjambre, né, aquele box da Fox, porque os primeiros DVDs, eles usam a compilação, o equivalente às 3 fitas VHS japonesas. A quarta saga, que é a última, dos Aroucos do Espaço, eles pegaram a matriz íntegra, os 9 episódios, no tempo dos 9 episódios, entendeu? Então a gente tem 3 partes, que é uma compilação, e a última parte, ela é integral, redublada na Clone, né, pelo Afonso Amajones, eu acho, como o National Kid. E então é uma coisa muito estranha, ficou um Frankenstein, assim, sendo que os volumes 2 e 3, se não me engano, tem imagem de VHS ripada. Eu lembro que eu fiquei tão não tem, porque essa compilação, acho que não lançaram em DVD, essa parte. Então, eles fizeram no Japão, nossa, né? Mas é bem... Eu lembro que eu fiquei muito, muito decepcionado. Porque na época da Fox eu participei bastante dos lançamentos, e no National Kid, se eu não me engano, eu fiz extras lá. Eu tenho texto. Tem alguma coisa que eu fiz para esse Fox. Tem uns extras legais, acho que são 2 ou 3 episódios com a dublagem da AIC telecinados, assim. Isso é muito legal. O pessoal que conseguiu recuperar as películas, não me pergunte da onde, nem como, o que eles mataram para buscar esse negócio. Onde é que saiu? Eu não lembro também. Mas é o diferencial do box, e o boné, né? Claro, vem com a lata, o boné dentro, assim, um boné horroroso. Mas eu lembro meu pai gosta muito desse boné, inclusive. Quando chegou o box, assim, e aí a imagem era tipo uma gravação de VHS, assim. Foi bem decepcionante. Se não me engano, antes do Recall, assim, os primeiros DVDs também eram com imagem de VHS, depois eles mudaram, quando lançaram a lata.
né? Quando eles lançaram em cases individuais, assim, volume 1, volume 2, aí ainda tava com a imagem de VHS. Depois eles consertaram nos primeiros, daí deixa o 3, o 4 e o 5, assim, tá tudo certo. Jambrada aí. Mas aquele boné não era tão feio quanto aquele Jasper que o Ricardo lançou na lata do Jasper. Ah, cara, é parelho, velho. Assim, é da mesma família. Nessa lata do Jasper. Já sei quem botou o bonezinho na lata aí. Aí o cara que botou o boné na lata. Estão querendo enfiar esse filho no Ricardo aí, né? Ricardo não teve nada a ver. Vem pra o microfone. Ricardo não teve nada a ver com aquele bonequinho. Não pega. Nada a ver, cara. Bom, cara, eu sou um cara sensato. É, sensatez é muito importante. Ô, Ricardo, mas e o bonezinho tem, né? O bonezinho tem a ver contigo, cara, né? não tenho. Não, nada. Do box do Nacional Kid, o que tem a ver comigo, eu acho que é um texto que tem de extras, eu nem me lembro, mas eu acho que tem um texto que eu escrevi e não sei mais o que esse. Não tenho nada a ver com o boné, nem com o boné. Tem um texto dentro do box, eu acho também. O Nacional Kid Integral tem na internet disponível no canal da Toei, só que ele está bloqueado para o Brasil. Se você é um cidadão adepto de métodos bucaneiros para arrumar o seu material, você pode assistir essa versão integral usando algum VPN e etc, né? Se você tem curiosidade, né? É óbvio, porque vamos ser bem sinceros, as compilações do National Kid são bem coesas, assim, são bem sensatas, assim, sabe? Então elas apresentam o que era o arco mesmo, o que importa do arco tá ali. Boa. Qual é a versão do National Kid que tá na Amazon Prime? Tá bom? Cara, eu prefiro não comentar, velho. Eu não vi. Prefiro Na não Amazon comentar. Prime.